Olá, sejam bem-vindos ao Empretecendo Eleições, esse quadro que surgiu agora, quentinho, fresquinho para vocês. Eu vou trazer para vocês aqui pessoas pretas que se colocaram à disposição das escolhas eleitorais de vocês e, claro, como eu sempre tenho dito para vocês, tudo que nós tem é nós. Então, o Empretecendo vai promover aqui essa exposição. A gente não vai dar voz para ninguém porque eles já têm voz. O que a gente vai fazer é amplificar essas vozes para que você possa escolher pessoas pretas nessa eleição. Tenho dito que é muito importante a gente entender o que de fato é representatividade. Chega de representatividade vazia, nós precisamos ocupar os espaços historicamente negados e para isso o Empretecendo abre as suas portas para candidatos e candidatas pretos e pretas para que vocês possam fazer desse país um país com mais pessoas pretas lá, nos lugares de tomada de decisão. Empretecendo Eleições. Antes da gente iniciar esse episódio, não esquece de seguir o Empretecendo nas redes sociais. No Instagram nós somos EmpretecendoCast e você não pode deixar também de deixar a tua estrelinha no teu agregador de podcast favorito, de seguir, de favoritar e de compartilhar esse vídeo para alcançar mais pessoas. E hoje nós vamos receber aqui o Reginaldo Araújo, que já esteve aqui lá no nosso episódio sobre veneno no prato. Se vocês quiserem conferir, vai estar linkado aqui. E hoje ele vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória na política, que não começa de hoje. Reginaldo, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Eduardo. Obrigado aí aos seus camaradas ouvintes aí e assistente do programa Empretecendo. É um prazer mais uma vez estar aqui com você. Sei da importância desse podcast que você tem, porque é uma referência muito grande para nós do movimento negro e estou muito feliz desse convite que você nos fez. Você está candidato a vice-governador, é isso? Sou candidato a vice-governador do Zé Batista, um peão da Constituição Civil de Fortaleza. A gente está nessa disputa aí pelo PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. É uma conjuntura muito diferente, muito difícil para nós do partido, né? A gente não está tendo espaço na grande mídia, não temos o fundo eleitoral e isso tem nos prejudicado muito. Mas como pessoas como você que nos convida para a imprensa alternativa, esse espaço alternativo, né? Furando o bloqueio dessa grande mídia da burguesia, então a gente só tem a agradecer o espaço que você está nos cedendo aqui. Eu que agradeço, Reginaldo. Eu queria que você conversasse comigo agora sobre quem é você antes da política. Eu sei que você não caiu de paraquedas na política, né? Tem todo um background aí. Pois é, Eduardo, eu nasci e me criei aqui na Cidade Alta, aqui em Limoeiro, um bairro de periferia da cidade de Limoeiro do Norte, o maior bairro da cidade, né? O bairro também onde concentra o maior número de trabalhadores do agronegócio. E a minha infância e juventude foi toda ligada a essa relação homem-natureza, né? A Cidade Alta é uma ilha, de um lado é o Banabuiú, do outro é o Rio Jaguaribe. Toda a minha infância e minha adolescência, esses dois rios corriam fluentemente na Cidade Alta. Então cresci tomando banho ali, a relação lagoa, lodo, piaba, brincadeiras na areia do rio, né? E a minha projeção se deu a partir desse olhar, dessa perca, dessa coisa que a gente tinha, dessa relação com a natureza. Hoje o Banabuiú está seco, né? Para você ter uma ideia, se você ler o 15, que é o nosso imaginário popular, o que diz a maior seca da história do Nordeste, e no 15 não secou nem o Banabuiú, nem o braço do Jaguaribe ali da Cidade Alta, e há 4 anos que nem corre mais o leito do Banabuiú, nem muito menos o Jaguaribe. Quer dizer, meus filhos, meus netos não vão vivenciar isso. E meu surgimento se deu estudante, leituras. Eu entro estudo toda a minha vida no Liceu de Artes e Ofício, né, e na Escola Maria Aridina ali na Cidade Alta. Depois vou para o liceu e quando chego no Lauro eu entro no movimento estudantil secundarista. Eu vou ser do Grêmio Estudantil. Aí minha formação política se dá a partir desse primeiro encontro com a política, né, com a política estudantil. Eu vou ser atuante no grupo do Grêmio Estudantil. O Edson Luiz, que foi, o nome do Grêmio é esse, que foi um estudante morto na época da ditadura, que fez a marcha dos 100 mil, tem toda uma história. O Lauro era um colégio de vanguarda, o maior colégio de Limoeiro, público, né, de segundo grau. Depois entro na universidade, vou participar do Grêmio Estudantil, do CA, depois vou para o DCE da UES e na faculdade eu faço um concurso para o município em 1997 e aí entro para o município. Quando acaba meu prazo
probatório, eu entro para o sindicato. E essa é a projeção política da minha história. Mas a primeira relação política é de observação, de interferir na sociedade, no meu bairro, fazendo teatro, eu fazia dança, né? E agitava a comunidade. A gente tinha uma lagoa que era a maior lagoa de Limoeiro, que é a Lagoa do Pau do Monte, né? Que foi seca para plantar arroz. Então esse é o primeiro confronto ambiental que eu tenho na minha adolescência, né, que a lagoa é aquela cor bucólica, daí a gente ia tomar banho, tinha uma ilha no meio, a gente ia para a ilha lá fazer churrasco, fazer fogueira e tal, tocar violão, essas coisas da adolescência, né, da juventude, 15, 16 anos. Como a comunidade era toda familiar, até 85 a minha comunidade, a Cidade Alta, era só famílias. A partir da cheia de 85 é que a Cidade Alta vai ser ocupada, porque foi o único canto de Limoeiro que não teve cheia, foi a Cidade Alta. Então, no início, que era aquela comunidade desprezada, que tinha preconceito e tal, quando tem a cheia de 85, que todo mundo vai se salvar na Cidade Alta, a Cidade Alta passa a ser o bairro mais importante de Limoeiro, e hoje é o maior bairro de Limoeiro. Mas a partir da crise ambiental já da cheia de 85. Reginaldo, não é a primeira vez que você está candidato, né? Que você coloca o seu nome à disposição. Qual que é a linha do tempo, assim? Quantas vezes você já colocou seu nome à disposição antes dessa eleição? Pronto, eu fui candidato a vice-governador do Gonzaga na outra, né? E fui candidato a vice-prefeito com Zé Maria de Andrade, que também é um ambientalista lá de Limoeiro do Norte. Mas o marco político meu, vamos dizer, da legalidade da eleição se deu em 2010. Em 2010 eu fui candidato a senador da República, né? E o que marcou a cidade foi que eu ganhei do Tasso em Limoeiro do Norte. Ganhei, Tasso tinha acabado de ser governador, tinha acabado de ser senador, se eu não me engano, e governador, né? Ele tinha sido governador do estado, senador. E campanha riquíssima, porque naquela época podia dar brinde, né? Podia ter comício, aquelas estruturas de outdoor e tal, e eu nem papel tinha, né? Eu me lembro que 3 dias antes da eleição, eu envergonhado de sair, porque eu não tinha, o pessoal pedia papel, né, colinha para levar para votar, e eu não tinha nenhum papel para votar. Era nessa época que tinha aquelas bolsinhas do Tasso? Tinha tudo, anel, camisa, só que nós não tinha nada, né, que o partido PST é um partido ideológico, a gente não recebe dinheiro de financiamento. Desde sempre no PSTU, então? Desde sempre, a minha vida toda foi no PSTU. Eu fui anarquista, né, a minha trajetória política é o anarquismo. Eu entro, inclusive, no Grêmio Estudantil como anarquista. Quando eu vou para a universidade, os primeiros anos de universidade também continuo anarquista. No segundo, terceiro semestre da faculdade, quando a gente ganha o CA de História e eu vou para o DCE da UES, aí nesse DCE, que era várias composições, que era proporcional à eleição do DCE, quando eu vou para o DCE, quem dirigia o DCE na época, o movimento estudantil, era o movimento ligado ao PSTU, que era os companheiros do PSTU que dirigiam o DCE da UES na década de 90. Então esses companheiros, né, aquela disputa de quadros, e eu sou ganho pelo camarada do PSTU em 97, 96, mais ou menos, 97, 98, uma coisa assim. Vou para um encontro nacional de história nacional, tanto no Rio Grande do Norte como no Pará e outro no Piauí, e no Piauí esse encontro faz com que eu conheça todas as pessoas do movimento estudantil no país na época que era do PSTU, que dirigia vários CAs, vários DCE na UES, na URCA, na USP. A gente dirigiu, na década de 90, a gente dirigiu muitas entidades estudantis. E aí, quando eu tenho contato tanto local, aqui no estado de Ceará, como nacional, então eu me consolido, e de 97 para cá, até hoje, eu estou no PSTU. Então, só concluindo, essa eleição de 2010 foi um marco, porque eu me lembro que a eleição em Limoeiro se dava assim, os locutores diziam assim: urna tal, na comunidade tal, Reginaldo ganhou do Tasso Gereissati. A disputa ficou eu e Tasso, né? Polarizou em Limoeiro. Claro que esse fato só aconteceu em Limoeiro, né? Mas aqui em Tabuleiro eu tive mais de 3 mil votos, em São João, em Russas. E vereador, você nunca foi? Nunca fui candidato. Nunca tentou? Nunca tentei, porque eu fui várias vezes tentado, né? Porque com votos expressivos assim, na maioria vai pro... Não, assim, não foi aqui, mas eu vou... Por que isso não aconteceu contigo? Pois é, cara. Esse fato é até impressionante. Eu fui muito impressionado a ser vereador e tal. Mas, assim, eu sempre fui muito de fazer. E o vereador,
faz nada, né? Vereador, o que que o vereador faz, né? O vereador, aí eu acho assim, então, e assim, a perca de tempo, você chega numa Câmara que nem de Limoeiro, que nem Tabuleiro, assim, você discutir política com esse tipo de gente, assim, os caras que não tem... Todo mundo sabe como é que se ganha uma eleição para vereador, né? A gente não é burro. A gente essa eleição ela é assistencial, da compra do voto, da submissão que as pessoas têm por conta de uma ditadura, de um pneu de bicicleta, de uma operação e tal. Aí esses caras vão para a Câmara e faz aquelas coisas assim, eu acharia perda de tempo se eu tivesse... Aí as pessoas dizem assim, pai, mas é financeiro. Eu não quero financeiro, eu sou servidor, minha companheira é servidora, a gente tem uma estabilidade pública. Claro que o dinheiro não dá para nada, né? A gente, todo final de mês, a gente só volta não pagar os boletos. Mas não é isso, né, cara? Não é isso. Eu perderia a essência, eu acho, se eu fosse ser vereador, porque... eu ia fazer essa discussão paroquial, essa discussão medíocre de vereador, de Câmara de Vereador, né? Aí eu Tu quer que isso vá pra lá, essa parte que tu tá falando? Eu quero, porque é real. Eu poderia ter sido já vereador, né? Minha família, meu pai é um político muito renomado, né? Ele morreu, tá com 5 anos que ele morreu, mas o meu pai tinha uma projeção política muito grande. Meu pai, ele foi do antigo PDT, aquele PDT antigo, raiz de Brizola, o brizolismo, né? E ele foi presidente da Associação da Cidade Alta por 13 anos. 13 anos consecutivos ele foi eleito da associação comunitária. É uma figura pública super conhecida na cidade, na comunidade e na cidade, é uma pessoa querida na cidade, né? Porque além da projeção política que ele tinha, dessa autoridade política que ele tinha, mas também era um artista, tocava violão, tocava cavaquinho, né? Jogava dominó, cara, uma figura emblemática na comunidade, né? Tanto que tem várias coisas homenageadas com ele lá com nossa comunidade. E aí eu poderia ter me aproveitado desse cacife eleitoral dele e o respaldo que eu tinha das lutas, né? Com certeza, a Cidade Alta elege no mínimo 3, 4 vereadores, porque a Cidade Alta tem... é grande, né? É muito grande. A Cidade Alta, 22 cidades do Ceará tem menos habitantes que a Cidade Alta. Caramba! São 10 mil habitantes na Cidade Alta. Então, quer dizer, a Cidade Alta é uma cidade, né? Então, toda a vida a Cidade Alta elegeu 2 ou 3 vereadores. 2 ou 3 vereadores. Acho que teve uma época que teve até 4, se eu não me engano. Não sei se é porque os dados... depois que eu tive Covid, eu fiquei esquecendo um monte de coisa. Entendo. Mas hoje, por exemplo, a Cidade Alta tem 2 vereadores, mas já teve 3, já teve 4. Né? E já teve vice-prefeito. Então, a Cidade Alta, por si só. Mas, além da Cidade Alta, eu tinha a projeção da própria cidade, porque eu fui presidente de sindicato, porque eu era uma liderança estudantil, fui da Federação dos Trabalhadores, então atuava todos os estados, né? Então, se eu quisesse me aproveitar desse cacife eleitoral meu e do meu pai, com certeza eu estaria na Câmara. Mas esse desgaste da desmoralização, da perrenga de você ter que se submeter a um prefeito analfabeto, a um secretário analfabeto, ficar fazendo essa politicazinha de mediocridade, eu acho que eu não tenho estrutura estomacal para isso, sabe? Você não tem medo de ser mal interpretado falando assim? Não quero me submeter? Você não tem medo de ter uma margem assim de uma interpretação errada? Pois é, porque eu acho que as grandes políticas não passam pelos parlamentos, entendeu? Eu não tenho medo porque eu tô falando isso ideologicamente, eu não tô falando com pejorativo. Não é tipo se desfazendo da escolaridade. Não. É a questão da projeção política. Não é uma crítica direta, é uma crítica à estrutura. Estrutural. Certo. Porque a eleição não muda a vida de ninguém, a não ser de quem tá eleito. Isso, né? É um conceito anarquista, né? Eu ainda tenho muitos desvios anarquistas, porque eu li anarquismo, então, às vezes, o marxismo e o anarquismo ficam batendo na minha cabeça. Mas o fato é verdade, o fato é esse, é que 2 em 2 anos, Eduardo, a gente é chamado a votar. E a vida da gente só tem piorado. Então, o que eu estou falando é uma coisa real. A vida do povo, em 2 anos, que é convocada a eleição, democracia, mas a vida do povo só tem piorado. Então, eu não jogo as ilusões no parlamento. A minha atuação política, independente de eu estar numa estrutura... Por exemplo, eu saí do sindicato desde 2012 que eu não sou mais sindicalista. Porque eu só quis 2 mandatos. Como minha companheira também, só foi 1 mandato. Porque a gente acha que tem que ter outras gerações. Você está falando do Sindicato dos Servidores Públicos. De Limoeiro.
E mesmo assim eu continuo com a mesma atuação. Tem a ocupação, o pessoal me chama. Tem uma greve, o pessoal me chama. Tem um enfrentamento com o governo, o pessoal me chama. As pessoas não perderam essa característica. Eu não estou na estrutura burocrática, mas eu continuo fazendo as mesmas atuações políticas. Eu não ganhei para senador, eu não ganhei para vice-prefeito, não ganhei para vice-governador, mas vou ganhar para vice-governador agora com o Zé Batista. E, mesmo assim, eu continuo na vanguarda das lutas que acontecem no Ceará. Agora mesmo, agora em setembro, a gente teve a ocupação ali em Fortins, em várias CR do estado, e eu fiquei responsável de entregar a carta à governadora. Eu lembro, foi icônico. Essa entrega foi icônica. Pois é, e a ICR fechado nas 5 regiões, e eu consegui furar o bloqueio. Era a inauguração do raio, tinha polícia em todo canto. Eu fui me infiltrando até chegar perto dela, com toda a segurança. Cheguei. Você ficou nervoso? Não, eu consegui falar com ela, entregar na mão dela e olha, governadora, a condição de desocupar a ICR é a senhora receber as lideranças do movimento. E ela recebeu e disse que ia receber o pessoal, né? Então, quer dizer, isso é independente de política. Quer dizer, um vereador não conseguiria ter esse acesso, porque ele vai requerimento, não sei o quê, um deputado, um requerimento, uma reunião, e o povo morre de fome e não sai esse dia da reunião. E eu consegui. Se ela não resolver, problema dela, mas foi gravado e tudo tá lá. Ela recebeu em mão a carta e a demanda e as reivindicações do povo. Então, a ação direta, ela se resolve muito mais. Por isso, não estou desfazendo das instituições e, ao mesmo tempo, dizendo o limite delas. Ideologicamente, elas têm limite que não resolve a vida do povo. Não resolve. É um fato, não resolve. A vida do povo tem piorado, sem falar do alto gasto de você manter uma Câmara dessa, um parlamento desse, um governo desse. Você gasta muito dinheiro. E o povo tá aí na fila das cirurgias. Eu mesmo sou um que estou na fila do SUS para cirurgia, né? Então eu falo com propriedade. Tanto politicamente como pessoa que necessita dos bens públicos, que infelizmente não é atendido. Perfeito. Agora eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a campanha de vocês. Como tem sido? Quais são os principais desafios? Você falou no início que não tem recebido apoio da grande mídia. A gente sabe, eu tenho recebido aqui muitos outros candidatos e eles falam que um dos grandes fatores que dificultam é a falta do financiamento, né? Nem todo partido tem um fundo eleitoral gigante, como alguns têm maiores, outros são financiados por grandes empresários. Quais que estão sendo desafios para vocês fazerem essa campanha? Olha, Eduardo, é muito, viu? Porque a gente não tem fundo eleitoral, o fundo eleitoral, a gente não tem. E nem tem o TPTV mais. A gente teve, toda a década de 90 que o partido foi legalizado, até o meado dos anos 2000, a gente teve espaço de TV. Eu mesmo, como fui senador, tive uma gravação, tem uma fala minha no YouTube, né? A gente conseguiu botar em toda a imprensa. Mas, infelizmente, a reforma eleitoral nos tirou do fundo eleitoral, esse fundo eleitoral que diz aí que é 6 bilhões, 3 bilhões, mas na verdade o PSTU não recebe, porque a gente não tem o número de deputados. Precisaria de 5 senadores e 10 deputados federais. Vocês têm quantos? Nós não temos nenhum. Nós já tivemos 2 deputados federais, que é o Ciro Garcia do Rio de Janeiro, que está em 4º colocado para a disputa de governador, o Gandela no São José dos Campos. Tivemos vereadores aqui no Rio Grande do Norte, Amanda Gugel, tivemos em Juazeiro o Fábio José, tivemos lá no Pará o Kleber e tivemos um prefeito em Minas Gerais. Mas hoje a gente não tem ninguém. Então, por conta desse corte, dessa não representatividade, que quem está lá não representa nada, mas só porque a gente não tem esses parlamentares lá, a gente não recebe fundo partidário, nem somos chamados para os debates e nem temos espaço de TV. Então, nós estamos excluídos do processo. A única forma que a gente tem são esses espaços alternativos que a gente agradece muito por ter nos cedido. Você falou uma coisa muito importante, que é a questão dos debates. A candidata do PSTU é a Vera. A Vera não foi chamada, né? Eles colocam quaisquer pessoas lá, mas eles não colocam a Vera, não colocam o Périx, também da Unidade Popular. E eles usam essa desculpa. Eu acho que é muito desculpa essa de dizer que, porque não aparece como que eles chamam? Não aparece no quantitativo da pesquisa. Mas eles colocaram agora no último debate um cara que também não aparece, né? Um padre que se diz padre, um cara lá que se diz padre. Mas a gente sabe o nome disso. E aí, partindo dessa prerrogativa, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre quais são as suas perspectivas dentro do PSTU,
em relação à política voltada para a juventude, para a periferia. O que o PSTU, o que vocês falam a respeito disso? Como vocês enxergam a juventude? Pronto, só para essa questão da Vera, né? A Vera é a única candidata negra dos 11 candidatos a presidente. A vice é uma índia, a Raquel Tremebé. Veja só, a maioria do povo é negro e indígena no país. E as únicas candidaturas que representam a maioria do povo não foram chamadas. E só um detalhe, todas as pesquisas a Vera pontuava, 1%. Chamaram os candidatos que nem pontua, que ninguém nem sabia quem diabo é. Nossa, eu nem sabia quem era a Soraya, não sabia quem era... Não sabia, Felipe do Novo, não sabia. Pois é. E esse povo nem pontuando tava e a Vera pontuando sempre não foi chamada, né? É um desrespeito total. Uma mulher operária negra que representa a maioria do povo, com sua a vice Raquel Tremebé indígena, não são chamados. Então, é pra você ver como essa democracia é uma democracia fajuta, não é uma democracia para todos. Exatamente. Né? Então, isso é desrespeitoso. E sem falar que a gente tava pontuando. Depois, claro, que a gente apagaram a gente caiu nas... Não estamos pontuando, mas com certeza nós continuamos com voto ideológico, que era um voto de vanguarda. Sobre a juventude, a gente lamenta muito essa questão do encarceramento da juventude negra, né? A gente é um país que tem mais negros presos, jovens, meninos jovens presos, por falta de opções mesmo. A gente tem uma política que é uma política de encarceramento, uma política de criminalizar, né? Por exemplo, todo tempo a gente vê aí a polícia subir a periferia, os morros, mas não sobe nos grandes palácios. Por exemplo, a cocaína, né, que está dominando todo o país aí. 39 quilos dentro de um avião presidencial. E nada foi feito. Nada foi feito. Aí um meninozinho é encarcerado por 5 anos porque pega uma gramazinha, porque pega um cigarro de maconha. E a elite pegando cocaína da boa, porque 39 quilos dentro de um avião presidencial é da boa, é da pura, não é essa porqueira que é vendida aí para a periferia morrer, né? E até hoje nada. E com certeza ali tinha o consentimento de muita gente. O cara não é um louco, um piloto da oficial, não vai jogar sua carreira em risco se não tiver vários quadrão por cima por trás dele. Ninguém é besta de fazer um negócio desse, né? A gente é servidor público, eu sei como é. A gente tem o status de servidor, a gente sabe como é que se mantém dentro do serviço público sem ser punido. Então, um cara desse aí, com certeza tem várias gente por trás. Um helicóptero que deu numa fazenda de um senador, né? São vários crimes aí. Então, essa política é uma política perversa para os pobres, né? Então, a gente tem que reverter isso. Porque aonde o Estado não atua, essas quadrilhas grandes, né, para manter seu estado, atua. Se a gente não entrar com política pública de escolas em tempo integral, professores qualificados, bem remunerados, tem que dar estrutura. Você faz mestrado, eu fiz mestrado. Se nós não tiver bolsa para ficar no mestrado, a gente não fica. Não fica, você não produz sem financiamento. Eu sei o que é isso, eu produzi uma pesquisa, se eu não tivesse apoio de ser liberado para fazer a pesquisa, eu não tinha produzido. Não tinha produzido. Então, tem que ter financiamento para produção científica, acadêmica, para o cara estudar. Eu tô com uma filha na federal fazendo odontologia, eu sei o que é isso. A gente está fazendo das tripas corações para manter ela lá. Uma universidade pública gratuita. Ela tinha, o restaurante era de manhã e era almoço e janta. Com esses cortes só tá tendo almoço. Rapaz, você tirar almoço de um estudante é criminoso. Você tirar comida de um estudante, o cara não tá produzindo, tá estudando. Aí quer dizer, a gente tem que se virar, tem que, um gasto que a gente não tinha já vai ter. Já vai ter, e agora vai ter outro corte aí, principalmente em ciência. Então é isso, ou a gente reverte essa política, em vez de orçamento secreto, ser orçamento para educação, para saúde, para segurança, para ciência, ou a gente vai ter essa política de morte na periferia, de encarceramento, porque a população precisa se alimentar. E as pessoas têm um narcotráfico ali oferecendo uma coisa fácil pro garoto de 16, 15 anos, é uma tentação muito grande. Eu fui adolescente, cara. Eu me salvei na educação. Eu sou morador da periferia, né? E meu pai muito pobre, minha mãe muito pobre, mas eles me deram a garantia do estudo, né? Por conta das bibliotecas públicas, que a gente não vê quase nada, mas na Cidade Alta, um bairro que na época, antes de 85, muito pequeno, mas eu já lia com a biblioteca da comunidade. E livros
clássicos. As minhas primeiras leituras, meu primeiro conhecimento foi com a Biblioteca da Cidade Alta, que tinha uma escritora lá na nossa comunidade que doou os livros dela, quando foi embora para Fortaleza, e eu li praticamente todos os livros. Isso foi que me deu minha formação, mas porque eu tive acesso, eu morava, a minha casa era aqui, do outro lado da esquina era o centro social, onde tinha essa biblioteca. Então, você tem que fazer essa estrutura de facilitar a música, a arte, a leitura para essa juventude, porque senão não tem saída. Você, sem querer, acabou me colocando um pouquinho da minha próxima pergunta, que eu ia te perguntar, e aliás, vou continuar te perguntando, quais são as bandeiras, quais são as propostas, quais são as pautas que vocês, enquanto governadores, né, governador e vice, trazem para a gente discutir? Quais são as bandeiras que vocês levantam? Olha, as bandeiras principais para a gente é a estatização das empresas que foram privatizadas. Existe essa possibilidade de reestatizar? Tem, sim. Nós tínhamos aqui, e eu fui funcionário do Estado por 10 anos, o BEC, que era o Banco do Estado do Ceará. O BEC ele foi vendido para um banco privado, e esse banco privado faz um péssimo serviço à população. Né? Eu não vou dizer o nome para não fazer propaganda do banco de graça aqui, mas todo mundo sabe quem é. Uhum. E aí, a gente... No nosso programa tem a estatização, a restatização do nosso banco BEC voltar para nosso estado. Uma outra coisa que a gente tem também é a restatização da Coels. Nossa, seria incrível. Nós tinha aqui a Coels que era do povo, era do estado, né? Foi vendida, a empresa que comprou, também eu não vou dizer o nome para fazer propaganda de graça, mas faz um péssimo serviço, a população é assaltada. A população é assaltada. E olha, eu acho que essa é uma das empresas que lideram o ranking de piores empresas. Pois é. E outra coisa que a gente tinha aqui também, Eduardo, era a Teleceará. Nós tínhamos uma empresa telefônica pública, né, com as comunidades internacionais, também foi privatizada. E essas empresas operadoras também fazem um péssimo trabalho. Nós queremos restatizar essas instituições que foram vendidas a preço de banana para essas corporações. E também nós queremos fazer também um incentivo em massa na educação. Nós temos 3 universidades importantes no estado de Ceará. A UEVA em Sobral, a sede, a URCA no Cariri, a sede, e a UES, que tem um campus aqui na nossa Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe. Nós precisamos reestruturar essas universidades com cursos ampliados. Nós temos que ter, por exemplo, não faz mais sentido a gente ter um hospital regional aqui e nós não ter um curso de medicina na nossa região. É importante demais fazer essa... A UES já tem o campus de medicina na capital. Vai sair agora o hospital da própria universidade, o Hospital Universitário da UES. Então tem que avançar essas obras e construir aqui para que a gente não tenha os nossos estudantes migrando para outros estados, correndo risco de vida, essa coisa da carência familiar, porque é muito ruim você viver em outro estado sem conhecer ninguém, sem ter ninguém da família. E nós temos várias pessoas boas aqui em outros estados. A minha filha é exemplo disso. A minha filha passou na Universidade Federal de Odontologia e a gente só vem quando termina o semestre, porque a gente não tem condições de estar indo e voltando. Então, quer dizer, você fica distante, você não sabe o que é que está acontecendo, os dramas, que você que foi universitário, você sabe que a gente tem drama da pesquisa, do estudo, da dificuldade... Não dá para acompanhar de perto, né? Da dificuldade de uma apostila, de um livro, de uma informática que na vez não abre lá e você precisa. Aí, às vezes, a juventude, a gente tem que estar com esse processo de acompanhar. Não que a gente não precise estar... né, todo tempo num guarda-chuva, guardando, né, tem que deixar ele se libertar, mas a gente sabe da importância dessa presença familiar, porque eu fui assim, meu pai, minha mãe, meus irmãos me deram, eu sou filho de 14 irmãos, sou o mais novo, né, mas eu fui muito aparado pela minha família, pelos meus irmãos, pelo meu pai, pela minha mãe, nesse incentivo do estudo. Então, quanto mais próximo a gente tiver, melhor disso, dá mais garantia e você consegue ser um profissional mais qualificado. E também, Eduardo, nós temos também a questão da cultura. A arte, ela é libertadora. A arte é libertadora. Eu digo porque eu hoje não faço mais, eu não consigo mais dançar por causa da idade, o peso, não é peso que eu sou magro, mas eu fazia teatro, eu fazia dança. Nós fizemos na homenagem a Zumbi, nós fizemos aqui, inclusive Tabuleiro, fizemos um espetáculo, né, Raízes,
que muito bom, que foi libertador, assim, para compreender essa luta negra, essa libertação, a importância de Zumbi, de Dandara, né, desses nossos ancestrais, mãe e pai da nossa luta negra. Então, a arte foi quem me acendeu para essas coisas, para uma música de qualidade, para um filme de qualidade, para interpretar o filme, interpretar a poesia, interpretar. Então a arte ela é reveladora. E nós temos os governos que não fazem isso. Por quê? Porque a arte e a educação ela liberta as pessoas. Então, por isso, esse corte. Você vê quando tem um corte no orçamento, quem é primeiro atacado? É educação, saúde e arte e ciência. Por quê? Porque a saúde tem essa coisa da pendência. Você fica. Ora, tem famílias que até hoje votam no vereador aí porque deu uma operação. Então, desprende as pessoas, essa submissão. Porque você não queira estar num leito de um câncer, de uma operação, de uma cirurgia, e você tem um vereador para correr e furar a fila. Rapaz, é tentador isso. E quando você consegue, você vende todas. Você passa o resto da vida dependendo desse povo. É importante a gente lembrar que não que a gente defenda isso, é uma crítica à estrutura, a como funciona. Como funciona. Né? Você fala assim, você falou uma coisa muito importante que é não queira estar lá. Né? Inclusive, minha mãe ontem fez uma cirurgia e, enfim, deu certo a cirurgia e tal. Mas realmente é um momento de muito desespero. E isso só acontece por conta de como eles estão sucateando o nosso sistema único de saúde. E todos os outros serviços públicos, né? Eu vi que a maioria das propostas de vocês estão voltadas a melhorar o serviço público para garantir que a população tenha acesso a um serviço público de qualidade, né? Isso, certeza. Aí é isso, cara. Aí esses caras cortam desse orçamento para ficar essa dependência política. Você corta a educação. É proposital, proposital. É o capitalismo, ele é perfeito nesse sentido, da maldade. É Bem redondinho, né? Maquiavélico, ele não deixa margem para você ficar nessa dependência, não fazer essa leitura crítica, né? Aí a educação é isso, a saúde é isso, o esporte é isso, a cultura é isso, porque quanto mais o povo alienado, melhor para você manter a submissão desse povo, né? Então o povo não pode ter essa leitura artística, libertadora, né? E não pode ter essa educação libertadora, porque se o povo está liberto, o povo não tem mais esse povo aí para cabresto, né? Pro cabresto. Então é isso, a gente pretende fazer isso, essa libertação do nosso estado, fazer o estado do Ceará um estado riquíssimo. Nós temos aqui experiências belíssimas da agricultura familiar e que infelizmente não tem a mesma contrapartida que tem o agronegócio. O agronegócio chega aqui, polui, envenena, vai embora, deixa o povo na miséria, doente, com câncer, um alto índice de autismo aqui na nossa região, mas recebe incentivo milhões, enquanto a agricultura familiar, 70% do nosso alimento que vai à mesa é desse povo, e não tem esse mesmo incentivo. Me dê milhões aí para ver se eu também não produzo, né? Sem contrapartida, sem nada, sem um compromisso de devolver o dinheiro público. Todo mundo é assim, aí agora dá para uns e outros não, só para os grandes, tem que dar para os pequenos também, tem que ter contrapartida, tem uma política social para todos. Olha, a gente já está chegando no final, quero te agradecer por participar desse momento aqui. A gente já está fechando também, daqui a poucos dias a gente vai às urnas para tentar decidir, é uma tentativa, o que a gente vai fazer do nosso país. E eu quero muito te agradecer por tirar um tempinho do teu tempo para vir aqui conversar com a gente sobre as propostas de vocês do PSTU. Muito obrigado, Reginaldo. Ô, Eduardo, eu que agradeço, cara. Você não sabe a importância desse momento que a gente tá aqui, porque não é fácil você ser negro, pobre, né, servidor público, e ter um espaço, né? Um espaço desse, se a gente, o companheiro Zé Batista lá, candidato a governador, nós tivesse furado toda a imprensa burguesa, tivesse ido para os debates, as pessoas estavam dialogando com a gente e tudo. As pessoas às vezes nem sabem que a gente é candidato, porque não tem espaço. Agora é consciente essa exclusão, é consciente essa tentativa de apagar a nossa história. Proposital, né? Proposital. Para que essas ideias não cheguem no povo. O povo não pode saber disso, porque o povo tem que continuar essa submissão eterna de 500 anos que a gente está aqui nesse país, né, de maltrato aí com a população. Mas a gente está na resistência, estamos na luta, a gente acredita que só a luta muda a vida. Então, passou a eleição, independente da gente ganhar ou não, mas o povo sabe que na hora do pega para capar, quem vai socorrer é a gente, levando porrada junto com eles, da polícia,
na opressão e tudo. Então a gente nunca vai abandonar. A nossa saída é essa, é a ação direta, e por conta disso a gente vai continuar firme nessa batalha. E mais uma vez, Eduardo, agradecer e dizer que estou muito feliz de ter esse espaço, porque infelizmente nós negros não estamos tendo espaço na imprensa, né? Apesar de nós ser a maioria da população, a gente ser a grande maioria da população, mas infelizmente como a imprensa, a grande imprensa é racista, né, preconceituosa e de classe, e ela determinou qual a classe que tem que estar no poder, essa classe aí que enricou na pandemia, enquanto as pessoas morriam, passavam fome, a miséria aumentou, setores lucraram na pandemia, aumentou o número de bilionários no país. Então, por conta disso é que a gente continua firme e forte nessa batalha. Um abração e saudações revolucionárias, companheiro. E você que assistiu até aqui, muito obrigado por participar desse momento. Não esquece de seguir o Empretecendo. Lá no Instagram nós somos EmpretecendoCast. Você também pode mandar a sua sugestão de pauta, a sua reclamação, elogio, para o empretecendocast@gmail.com. E se você estiver acompanhando a gente aí do teu agregador de podcast favorito, não esquece de favoritar, de seguir, de dar estrelinhas. E aqui no YouTube, não esquece também de deixar o teu like. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá. Beijo, fui, tchau.